Então a gente vai falar sobre o Teorema de Fubini, só voltando rapidamente aqui, e o objetivo final aqui é a gente encontrar uma forma mais operacional, né, de calcular a integral, né? A gente até conseguiu calcular um exemplo lá de integral de uma determinada função sobre uma região lá, mas porque a região era uma região cujo volume, digamos assim, era uma, era, um, era uma região conhecida, né? Era um cilindro, se eu não me engano, né? Ou a metade de um cilindro. Então a gente conseguia, pelas fórmulas que a gente conhece lá da geometria, calcular esse volume. Aqui não, aqui, o que eu quero não, eu quero uma maneira operacional, assim como a gente fazia lá no cálculo 1, de achar a primitiva e avaliar nos extremos, que era o teorema fundamental do cálculo, né? Eu quero meio que isso aqui, né, digamos assim. E a semelhança do que aconteceu lá com as derivadas parciais, né, que você queria derivar com relação a x e com relação a y, você podia derivar primeiro com relação a um e depois com relação a outra, a gente vai poder aqui também, e é isso que o teorema de Fubini fala, de uma forma, a grosso modo, né, ele fala isso, que você pode integrar com relação a uma variável primeiro e depois com relação a outra variável. Então, aqui eu vou começar só comentando o que seria uma justificativa, né, para esse teorema. Não é exatamente uma demonstração, que eu vou fazer de uma maneira mais simplificada e sem o rigor necessário, mas está bem próximo de uma demonstração isso aqui, né? Que é basicamente tentar buscar uma forma operacional, né, de uma forma prática, de calcular o volume de uma determinada abaixo do gráfico de uma função. Você tem uma função de duas variáveis, a gente já viu que esse é exatamente o significado da integral, né? Você tem o gráfico de uma função definido dentro de uma região ali retangular, né? E aí o significado da integral é o volume abaixo desse gráfico e acima desse retângulo, né? Mas aí a gente pode tentar calcular esse volume de uma maneira diferente, né? Que não resolver na integral e ver o que vai dar no fim das contas. E aí a gente diz que a integral é exatamente aquilo aonde a gente chegou, digamos assim. E quando a gente chegar nisso, você vai ver que isso dá para a gente exatamente isso que eu estou querendo. É uma forma prática de calcular uma integral. Então, eu estou fazendo as contas aqui para uma situação um pouco mais restrita, né? Isso eu estou supondo que a minha função é positiva, para fazer sentido falar de volume abaixo do gráfico e tudo mais. Só que essas contas aqui, na verdade, elas se encaixam para uma função f qualquer, e mais ainda, até para uma região R qualquer aqui, como a gente vai ver para outras regiões daqui a pouco, né? Então, bom, por um lado eu tenho isso, né? Que por definição, pela própria definição da integral sobre uma região de uma função, isso é o volume abaixo do gráfico, né? Da função. E por outro lado, a gente pode calcular esse volume aqui, abaixo do gráfico, até faltou um desenhozinho aqui, porque não deu tempo de fazer, né? Mas a gente pode pensar assim, ó, que esse volume abaixo do gráfico nada mais é do que... Vou desenhar aqui essa situação, né? Você tem aqui o gráfico da função, definido num retângulo, vamos supor aqui, né? Definido num retângulozinho R aqui. E aí, o que você pode fazer, né? Você tem aqui o eixo X, Y, Z, e imagina que está definido aqui no intervalo AB aqui, né? No eixo X. Então, você pode pegar aqui, ó, para cada X que você tem dentro desse intervalo aqui, para cada Xzinho aqui dentro do intervalo AB, você pode fazer um corte aqui desse volume que está aqui abaixo com esse plano, ó, com esse plano aqui, e calcular a área da região aqui, certo? Que é o que eu estou chamando de A de X aqui. E aí a gente tem aquela ideia do método das seções transversais, né? Quando você integra a área ao longo desse intervalo aqui, né? É como se você estivesse somando, né? Todas essas áreas abaixo do gráfico dessa função. Isso é exatamente o significado de volume, né? Porque integrar a área significa o quê? Pegar essa área aqui e multiplicar por um elementozinho de comprimento, né? Então você está pegando o volume, cada elementozinho desse aqui, ó. Cada elementozinho desse aqui é como se fosse um elementozinho de volume que está abaixo do gráfico da função e acima dessa região. Quando você soma todos eles, né, que integral significa exatamente isso, você está obtendo exatamente o volume. Então é outra forma de calcular o volume aqui, né?
integrando essa área. Mas aí a pergunta agora é, o que que é essa área? O que é essa área aqui? A área, se você for parar para pensar, você vai ver que o que é essa curva aqui? Essa curva nada mais é do que z igual a f de x, y. Só que com x fixado dentro do intervalo AB. Né? Para cada x fixado dentro do intervalo AB, você tem essa curvinha, z igual a f de x, y. Então você pode pensar nessa curva lá no plano YZ, né? E a gente sabe que a área abaixo de uma curva, no plano, é justamente a integral da função que dá aquela curva, né? Cujo gráfico é aquela curva. E a função que dá aquela curva é justamente a f de x fixada, uma função de y, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Como aqui esse negócio está definido no intervalo aqui, CD, quando você integra de C até D, que seria integrar essa função, essa curva aqui, né, digamos, essa função, quando você integrar essa função que dá essa curva, o gráfico dá essa curva, de C até D, isso vai dar justamente essa área, esse A de x aqui que eu estou colocando aqui dentro. Ou seja, eu posso dizer que essa A de x é a integral de C até D da f de x, y, né, com x fixado. Para cada x fixado aqui, eu tenho uma área abaixo dessa curva aí, né? Então eu posso substituir agora esse A de x aqui dentro, né? E eu tenho o quê? Que o volume nada mais é do que integrar primeiro de C até D a f de x, y, dy, tá vendo? Aí já começa a surgir aquela ideia, né? Eu posso integrar primeiro com relação a y, a minha função, e depois, fora do parênteses aqui, integrar a função resultante com relação a x, né? Então você pode até tirar esse parênteses e denotar isso desse jeito aqui, ó. Que a integral sobre o retângulo nada mais é do que essa, a gente chama de integral iterada, né? Você pode integrar primeiro com relação a uma variável e depois com relação a outra variável, né? E isso aqui, na verdade, a gente fez todas essas contas pensando num a de x, mas eu poderia ter feito ao contrário, né? Poderia ter fixado o y e feito todas as contas pensando num a, numa área aqui abaixo desse gráfico, mas um a de y, né? Então ia ficar invertido isso. Eu ia ter um a de y e o a de y ia ser a integral de a até b de f de x, y, dx, né? Então você chegaria nessa fórmula se fizesse as contas ao contrário. Então ambas as fórmulas são válidas, né? Ou seja, você pode, o que o teorema de Fubini está falando é o seguinte: você pode integrar. Estava falando duas coisas, na verdade, né? Primeiro, eu posso permutar o sinal de integração, isso é uma coisa importante que ele diz, né? Eu posso integrar primeiro com relação a x ou com relação a y, não tem problema, eu posso escolher qual eu preferir. E a segunda coisa aqui é que a integral sobre uma região que para a gente tinha um significado mais geométrico até agora, né? Aquela ideia, né, de somar infinitos elementos de volume ali, né? Infinitos elementos de área multiplicado pela altura, que dá um elementozinho de volume, isso, na verdade, pode ser calculado de forma um pouco mais operacional, calculando primeiro a integral com relação a uma das variáveis e depois com relação a outra. É isso que o teorema de Fubini está falando. Então, eu não, só enuncio esse teorema, né, mas o que importa são essas duas fórmulas aí, né? É isso aqui, né? Eu posso calcular a integral sobre uma região desse jeito. E aí eu não vou entrar nos detalhes da explicação, mas é análogo para R3, né? Se eu quero integrar com relação sobre uma região, um paralelepípedo reto, né, uma região tridimensional aqui, por exemplo, um cubo, alguma coisa assim, eu posso integrar primeiro com relação. Aí eu vou ter três variáveis, né? Você integra com relação a cada uma das variáveis aí, né? Não dá para fazer essa interpretação de volume e tudo mais para explicar isso, mas é a mesma coisa essencialmente, tá? A gente só não tem esse apelo geométrico, mas só que a ideia por trás é exatamente a mesma, né? Então, e mais, né? Eu posso, aqui eu não escrevi, né, todas as fórmulas possíveis, mas eu posso permutar da forma que eu quiser esses três integrandos aqui, né? Eu posso colocar dy, dx, dz, dz, dx, dy, isso se a minha função for contínua, né? E claro, tomando cuidado de aqui, do lado esquerdo também, colocar essas coisas na ordem correta, né? Compatível com o que está do lado de cá, porque senão você vai estar integrando com relação a uma variável, mas no intervalo errado, né? E aí isso vai trazer um erro nas contas, né? Então vamos ver isso de um ponto de vista mais prático. Inclusive,
resolvendo aquele problema que eu resolvi lá na nota anterior, mas resolvendo ele agora de forma mais operacional e menos intuitiva, né? Sem apelar para a ideia do volume lá, né? Então, ó, a integral sobre essa região aqui, onde essa região é esse retângulo, dessa função, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, dA, ela pode ser escrita como? É só aplicar o teorema de Fubini, né? O y está variando de menos 2 até 2, né? Então vai ser integral de menos 2 até 2 dy, e o x está variando de menos 1 até 1, dx aqui, né? Então pensem sempre assim, ó, o que está dentro aqui é o que eu resolvo primeiro, então esse dy aqui tem que estar compatível com esse integrando aqui, e esse dx tem que estar compatível com o de fora. Então a coisa vai abrindo de dentro para fora, né? Pensa que tem um parêntese ali, tá? Na hora que vocês forem escrever isso aí. Muito cuidado, né? Que vai ser o erro mais comum vai ser justamente ficar confundindo essas ordens aí de integração. Então, beleza, a gente tem isso aí, né? Aqui é fácil integrar com relação a y, porque ela é constante com relação a y, tá vendo? Isso aqui é só uma função de x, é só uma função de x, então é só uma constante para a gente isso aqui. Então é a constante vezes y, a integral, né, de uma constante com relação a y, né? Então por isso que ficou aqui, ó, y vezes 1 menos x ao quadrado. E aí eu já avaliando aqui no intervalo menos 2, 2. Quando você avalia no menos 2, 2 vai dar 4 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Coloquei o 4 aqui para fora. E agora, para resolver isso aqui, é interessante fazer uma mudançazinha de variável, que é chamar o x de seno de t, né? Quando aparece coisas desse tipo, a gente já sabe, né, que essa mudança normalmente funciona porque você consegue usar aquela identidade que é o cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t igual a 1, né? Aquela identidade bem conhecida, né, do cosseno e seno. Então, se você chama isso aqui de seno x, então 1 menos o seno, na verdade, é o cosseno quadrado, a raiz quadrada vai cortar com o quadrado ali, então a coisa vai ficar mais simples pra gente, né? Então aqui, para o x variar de menos 1 até 1, o t tem que variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Porque o cosseno de menos π sobre 2 é menos 1, cosseno não, desculpa, o seno de menos π sobre 2 é menos 1, e o seno de π sobre 2 é 1, né? E está variando entre menos 1 e 1, quando você varia dentro desse intervalo aí. É como se pegasse o seno a menos 1 aqui, né? Então é isso, agora é uma questão de fazer conta, né? Com cosseno, usar aquela outra identidade lá, né? Que é cosseno. Cosseno de 2t é igual ao cosseno quadrado de t menos seno quadrado de t, né? Aí você pode trocar esse seno quadrado aqui usando essa expressão, você vai chegar que cosseno ao quadrado, isso tudo chega que cosseno ao quadrado de 2t é igual a... ou cosseno ao quadrado de t, né? Cosseno ao quadrado de t é igual a cosseno de 2t mais 1 dividido por 2, certo? Alguém perguntou aqui, professor, R igual a AB vezes CD? Ah, provavelmente essa pergunta foi lá atrás, né? Quando eu estava falando do teorema de Fubini, é isso mesmo. O retângulo aqui em questão, estou deixando ele genérico, um retângulo genérico, tá, Alexandre? Desculpa aí, eu não percebi o seu comentário, por isso que eu só voltei aqui agora. Nesse caso específico, eu estou com um retângulo, no exemplo, né? Eu estou com esse retângulo, A igual a menos 1, o B igual a 1, o C igual a menos 2, o B igual a 2 aqui. Então, beleza, aí fazendo essa conta, agora ficou fácil integrar aqui, né? É uma questão de integrar o cosseno de 2t e tal, aí vai chegar em 2π aqui, que é exatamente o resultado que a gente chegou usando a ideia geométrica que estava por trás ali do problema, tá bom? Uma coisa que... sim, aqui é a mesma coisa, né? A gente quer... Aí eu não vou comentar a resolução desse exemplo aqui, não, vou deixar para vocês, para a gente passar para frente. Mas é a mesma coisa, você tem uma função e você quer saber o volume abaixo do gráfico dessa função e acima desse retângulo, então é uma questão de resolver a integral aí, é só para praticar mesmo, né? Mas a ideia é toda igual do exemplo anterior. É até mais simples a resolução, porque nesse caso aí a gente está
vai ser um polinômio, não vai ter que fazer nenhuma mudança de variável na hora de resolver a integral. Tá, aqui é uma questão, talvez esse exercício, né, é um exercício talvez um pouco mais delicado, e aí eu vou deixar para vocês pensarem aí, eu até discuti na última aula de exercício, na quarta-feira, que aí você precisa perceber aqui qual dessas duas superfícies, qual está em cima se tem alguma que está em cima da outra dentro dessa região, se sim, aí o que você faz? Você calcula o volume da que está acima e subtrai pelo volume da que está abaixo, que aí você acha o volume entre elas, né? Mas aqui a gente também vai ter outra forma de resolver esse problema, que é simplesmente integrando sobre a região, essa aqui vai ser uma região tridimensional, né, uma integral tripla, e tomando a função como sendo f igual a 1 aqui. É outra forma de calcular volume de região, porque a integral da função 1 sobre uma determinada região é justamente o volume daquela região. Eu defino isso na próxima nota de estudo, mas até poderia definir aqui, que seria outra forma de resolver esse exercício aqui, tá? Mas aí eu vou deixar como exercício para vocês, né? Só dando essa ideia de que você precisa visualizar ou demonstrar qual dessas duas superfícies está acima, qual que está acima da outra aqui, né? Dentro dessa região, né? E aí você vai resolver o problema subtraindo o volume da que está acima, abaixo do gráfico que está acima, com o volume abaixo do gráfico que está abaixo. Né? E aí esse último exemplo aqui é só o mesmo tipo de exemplo, só que para uma integral tripla, tá? Então, quando você vai montar a integral aqui, vai ser integral, você vai ter três integrais aqui para resolver, né? E eu também não vou discutir as contas aqui agora, são contas simples, tá? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender essas notas aí estudando sozinhos. Vamos para a próxima nota de estudo? E vamos discutir a coisa para regiões um pouco mais complicadas aqui, digamos assim. Vamos lá. Então, esse mesmo teorema de Fubini, né, que a gente discutiu agora, ele está muito restrito ali, né? A gente só consegue integrar sobre determinadas, sobre regiões muito limitadas, que são retângulos, né? No caso de funções de duas variáveis e paralelepípedos retos, né? Ou caixinhas, né? No caso de retângulos, no caso de funções de três variáveis. Então a gente precisa generalizar um pouco mais esse teorema para regiões um pouco mais gerais, digamos assim, né? Então, quando você tem uma região limitada qualquer aqui, D, um domínio limitado de F, e quer integrar sobre esse domínio, o que você pode fazer, né, de um ponto de vista mais teórico, né, aqui seria tomar um retângulo que contém esse domínio, e isso é sempre possível, porque eu estou supondo que ele é limitado, então só pegar um retângulo suficientemente grande, né? E, bom, eu posso definir essa integral sobre esse domínio limitado como sendo uma integral sobre um retângulo, que é o que eu sei calcular, né? De uma outra função que eu vou definir aqui, uma função g. Né? E quem é essa função? É justamente a f dentro do domínio e zero fora desse domínio. Tá bom? Ou seja, dentro do retângulo, mas fora do domínio. Por isso que é R menos D. Né? São aqueles pontos que estão dentro do retângulo, mas fora do domínio. Aí eu sei resolver essa integral. Claro que a gente tem um detalhe técnico aqui, que aí vocês poderiam abrir essa discussão. Eu não sei se vale a pena aqui, porque isso aqui é só para a gente introduzir a ideia desses domínios um pouco mais complexos, que é, mas professor, essa função g que você está definindo não é contínua, e tudo que você está falando é para função contínua até agora. É verdade, tem razão, tem uma imprecisão aqui. Né? Mas eu não quero entrar exatamente nessa discussão, né? Porque o que importa mesmo na hora de definir a integral nem é que a função é contínua, mas que aquelas somas parciais, aquela somatória que a gente definiu ali, ela converge. Né? Grosso modo é isso. Né? Então, até para funções que não são contínuas, dependendo do tipo de descontinuidade que você tem, dá para definir essa integral aí, tá? E nesse caso específico dá, né? Isso tem a ver com o fato de que, na pior das hipóteses, a descontinuidade que você tem nessa função é nessa curvinha que dá a borda desse domínio D, e essa curva não afeta, digamos assim, o volume abaixo do gráfico da função, digamos assim. A gente chama isso de um conjunto de medida nula, né? Então, em R2, uma borda é um conjunto de medida nula e não vai afetar a integral. Mas eu não quero entrar muito nessa discussão, não é o propósito desse curso. A gente quer uma coisa mais
operacional mesmo, né? E, bom, então, mas vamos usar essa ideia, né, de que a definição pode ser dada assim, tá? Vamos usar essa ideia para a gente introduzir, por exemplo, o que seria integral dentro de um domínio específico, um domínio desse tipo aqui, ó. O que é um domínio desse tipo aí? É uma coisa assim, ó. Você tem aqui seu eixo x, seu eixo y, e aqui você tem, ó, uma função cujo gráfico é isso aqui, vamos chamar ela de g2 de x, tá? E tem uma outra função aqui, sei lá, que o gráfico é assim. Essa aqui seria g1 de x. E aí, aqui você está no ponto A, e aqui você está no ponto B. B aqui. E você está querendo achar, quer integrar sobre essa região. Tá vendo que é uma região bem mais complicada, né? Do que um retângulo, né? Você está com a função de duas variáveis, quer integrar nessa região maluca aí, né? Que embaixo ela está limitada por uma função, em cima por outra função, e você está limitando as paredes dela aqui num intervalo AB, né? Essa seria a sua região D aqui, né? D. O que você pode fazer aqui, né? Fazer o que eu falei aqui em cima, né? Integrar sobre domínio sobre D, o domínio, a integral sobre D é a integral sobre um retângulo de uma nova função que eu defini que é zero fora do retângulo, né? Então, é como se fosse assim, ó, eu estou pegando aqui esse retângulozinho aqui, é um retângulo que contém essa região toda, ó. Esse retângulo R aqui, né? Imagina que aqui é um CD, né? E eu estou tomando a função zero aqui, fora, né, nos pontos fora da região, e a função g é igual a f dentro da região. Então eu posso fazer isso. Posso definir essa integral desse jeito. Mas olha aqui, essa integral de c até d, agora aplicando o teorema de Fubini por retângulo, né? A gente tem isso daqui, né? Que a gente já sabe. No retângulo eu posso integrar desse jeito. Primeiro com relação a y e depois com relação a x. Mas só que essa integral com relação a y, esse pedacinho aqui, ó, que eu estou colocando entre parênteses, eu posso quebrar em três pedaços. Quais são esses três pedaços? Eu vou integrar dessa curvinha aqui, dessa reta aqui, né? Y igual a c, até essa curva g1 de x, que é esse primeiro pedaço aqui, ó. Depois eu integro do g1 de x até o g2 de x, e depois eu integro do g2 de x até o d, que seria essa reta aqui de cima. Essas duas integrais aqui, ó, de c até g1 de x e de g2 de x até d, elas são nulas, porque g é igual a zero fora dessa região, né? Então eu posso eliminar ela da jogada aqui. E mais ainda, dentro da região, ou seja, quando eu estou integrando entre essas duas curvas aqui, ó, entre essas duas curvas, a minha g coincide com a f. Então eu posso jogar fora a minha g aqui e voltar para f. Ou seja, a minha integral sobre d pode ser escrita exatamente assim, ó. A integral de a até b, com relação a x, né? Da integral de g1 de x até g2 de x, da f de xy. Então eu integro primeiro com relação a y, mas variando não no intervalo, mas entre duas funções aqui, né? E é um jeito de resolver o problema aqui. Então eu esqueço dessa g, foi só uma coisa auxiliar que apareceu no meio do caminho aqui. Entretanto, agora eu consigo uma fórmula, que essa é a fórmula aqui, essa fórmula 1.2, para resolver esse problema nosso aqui da integral, né? Nesse tipo de região. Então, por exemplo, uma região desse tipo, ó, só para vocês verem um exemplo. Uma região desse tipo é essa aqui, ó, x variando entre menos 1 e 1, e y variando entre 2x² e 1 mais x². Quer ver como é que fica essa região? Aqui, ó. Essa aqui é uma região desse tipo, ó. Aqui você tem uma função, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Aqui você tem uma função de x que está em cima, né? Outra função de x que está embaixo. E você quer integrar entre essa curva aqui de baixo e a curva de cima. Você tem essa regiãozinha aqui, porque você está pegando o x entre menos 1 e 1. Né? Então, é um exemplo de uma região desse tipo aí que a gente já sabe integrar agora, né? Aqui, vamos fazer esse exemplo. Eu vou só montar a integral e aí vocês tentem entender as contas aí depois, para a gente não gastar muito tempo aqui nesse exemplo. Né? Mas aí, se você quer integrar sobre essa região aí que eu acabei de mostrar para vocês, essa função aqui, o que você faz? Tá aqui, ó. Você integra entre menos 1 e 1, entre
com relação a x aqui, né, a primeira variável, e entre a função de baixo e a função de cima com relação a y. Aqui, ó, 2x², 1 mais x², com relação a y. Tá vendo? Então, é só uma questão agora de resolver mesmo essas integrais aí, né? Você tem que integrar uma função linear com relação a y, é simples, né? X é uma constante, então vai ser x vezes y. A integral de y, de 2y com relação a y é y ao quadrado, né? O 2y² sobre 2, que é y ao quadrado. Aí você aplica aqui, ó. Talvez o que vai mudar aqui para vocês até o momento, né? Que vocês estão acostumados a fazer conta. É que agora você vai aplicar não no intervalo, mas em duas funções. Depois que você aplica nessas duas funções aqui, você tem justamente uma função só de x. Daqui para frente é coisas lá do cálculo 1. Ó. A conta daqui para frente é cálculo 1. Não tem segredo nenhum. Você está integrando com relação a x uma função que só depende de x. E aqui nesse caso é um polinômio. Né? É uma função fácil de integrar. Vocês sabem muito bem fazer isso aí. Então, se eu fizer a conta corretamente, vai dar 32 sobre 15 aqui o resultado final. Né? E aí você pode fazer a mesma coisa. Lembra daquele desenho que eu fiz lá? Eu posso fazer ele agora ao contrário, né? Como uma função com relação ao eixo, com uma função de duas funções de y e não de x, né? Estou querendo dizer isso aqui, ó. Antes eu fiz na horizontal aquelas funções, né? O gráfico daquelas funções G1 e G2. Agora eu posso fazer aqui, ó, na vertical, uma coisa assim, né? Definido aqui no intervalo CD, digamos. CD. Você pode querer considerar que é integral sobre uma região desse tipo aqui, né? Então essa aqui seria, digamos, uma G1 de Y e essa aqui uma G2 de Y, né? E aí, como é que você monta essa integral? É de forma análoga ao que a gente fez anteriormente, né? Se você quiser justificar isso, justifica do mesmo jeito. Define daquela G e tudo mais. Mas aí você vai ver que essa integral ela pode ser montada assim, ó. Aqui, ó. Você vai integrar de C até D, né? Na variável y, ficou invertido aqui agora, né? E a variável x, ela vai variar aqui na horizontal, né? Da função G1 aqui de y até a função G2 de y. Né? Um exemplo que eu coloquei para vocês estudarem aí é, por exemplo, uma região como essa aqui, ó. Um triângulo. Essa aqui você pode olhar como uma região do tipo 1 ou 2, né? Se você quer olhar ela como uma região do tipo 2, que é essa que a gente está fazendo agora, você tem que ver a coisa variando daqui para cá. Ó. Então, a função aqui é uma função de y que é, digamos, x igual a 1, no caso aqui não depende de y, porque é constante, né? X igual a 1, até x igual a menos, está escrito ali, né? 3y mais 7, né? Então aqui você tem a sua função de y do lado direito aqui, tá vendo? Quando você toca aqui essa retinha aqui, né? Então a parte, essa variação do x, duas de y e o y de intervalo 1, 2, né? Então olha aqui como que fica assim. De 1 no y, o y está variando de 1 até 2, e o x está variando dessa paredinha aqui, que é x igual a 1, até essa outra paredinha, que é o x igual a menos 3y mais 7. Então é uma questão só de resolver, mais uma vez, essa integral. Também não tem nenhum segredo aqui nesse caso. Tá, tá dando para acompanhar aí, pessoal? Podemos seguir aqui agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ficando alguma dúvida? Espero vocês darem uma resposta aí. Professor, você pode só me explicar de novo a parte que é a demonstração, onde que você fala que a G vai para zero? Eu vou mostrar aqui. É aqui, né? Então, o que a Isso, gente tem aqui, ó, veja só. Vamos pensar aqui, esse pedaço aqui de cal, esse pedaço aqui, ó. Eu estou integrando a função g, né? Aqui, entre a G2, que é essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha, ó. Tá vendo? A G2 é essa curvinha preta aqui, ó. Vou pintar de outra cor para você enxergar na hora que eu estiver pintando. Essa curvinha aqui, ó. É o G2, né? Azul. Até o Y igual a D aqui. Tá vendo? Eu tô de G2 até D.
né? De G2 até D, eu estou integrando sempre em pontos aqui dessa região que eu estou pintando de azul agora, ó, que está fora da região que me interessa mesmo, né? O que acontece com a G nessa região que eu pintei de azul? Ela é sempre igual a zero, ó, porque ela está dentro do retângulo, mas está fora do domínio D. Então, se a função que está aqui dentro, ó, essa função G aqui, nesse caso, ela é sempre igual a zero, nessa região onde eu estou integrando, para cada x fixado, eu sempre estou variando. Por exemplo, se eu fixo o x aqui, ó, x. Onde que eu estou variando ali? Para esse x fixado, eu estou variando aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. É sempre fora da região em questão. O g é sempre zero ali. Se o g é sempre zero, a integral toda é zero. Então, eu posso jogar esse pedaço fora. E a mesma coisa acontece aqui. A diferença é que eu estou nesse pedacinho aqui, ó. Antes de entrar na região e acima da curva y igual a c. Então, esse pedacinho aqui você pode jogar fora também. Entendeu? Porque essa função aqui nessa região, ela é sempre zero, a g, nessa região. Então só sobra esse pedaço aqui, que é o que aparece aqui embaixo, ó. Tá vendo que é a mesma coisa? A diferença é o quê? Que eu coloquei f aqui, né, no lugar de g, tá vendo? Mas não tem problema, porque quando eu estou integrando entre g1 de x e g2 de x, a minha g, ela vale o quê? Exatamente f, tá vendo? Então só troquei o G por F que eu posso dentro dessa região ali que elas coincidem. Entendi, agora ficou claro, professor. Ficou Obrigado. claro? Alguém perguntou aqui, no último passo da primeira integral, a gente substituindo a função no y da outra função. Ô, Alexandre, tem como você abrir o áudio e explicar aí? Que eu fiquei na dúvida aqui, não entendi exatamente o que você está querendo perguntar. No último passo da primeira integral, a gente está... Tipo, depois que você calculou a integral e ficou com 1 mais x ao quadrado, tipo, variando de 1 mais x ao quadrado até 2x ao quadrado, você substituiu esses dois no y da função? Do E isso aqui, xy? ó. Isso aqui, ó, eu tô resolvendo igual a gente fazia lá, né, no cálculo 1, né? Você tinha aqui um integral. Poxa, deixa eu escrever aqui. Você tinha lá integral de A até B, nesse caso aqui, sei lá, de uma função de x mais 2y dy. Como é que você fazia isso? Você integrava, então era xy, estou integrando com relação a y, né? Mais y ao quadrado, o resultado disso aqui, né? A primitiva, né? E como é que você fazia? Você avaliava aqui entre A e B. O que significa avaliar entre A e B? É substituir em y, porque eu estou integrando em y, né? O B menos substituir em y o A, né? Então seria isso aqui. X, B mais B ao quadrado menos XA menos A ao quadrado. Qual que é a diferença daqui para cá, né? Disso que eu fiz agora, que é uma coisa do cálculo 1, com essa aqui. Que o meu B, na verdade, é uma função de x, 1 mais x ao quadrado, e o meu A também é uma função de x, que é 2x. Então eu só troco aqui o B por 1 mais x ao quadrado, aqui e aqui, e o A por 2x ao quadrado, aqui e aqui. Então vai dar o que está aqui embaixo, tá vendo? Então é exatamente isso que você falou. Estou substituindo em y essas funções aí, de x, né? Para no fim das contas você cair só numa função de x aqui. Beleza, entendi. Obrigado. Por nada. Aqui, ó, o que vai acontecer no caso que você está com a região do tipo 2, né? Que agora a coisa é horizontal aqui, você está pensando variando daqui até essa paredinha aqui, né? E não, você poderia fazer também, né? Variando daqui até aqui, né? Quer ver? Vamos montar essa integral aqui, pensando como uma região do tipo 1 aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Aqui. Como que eu posso montar essa mesma integral pensando como uma região do tipo 1? O x está variando de onde até onde aqui? De 1 até 4, né? Tá vendo? Então eu poderia colocar assim, ó, integral de 1 até 4. E o y está variando dessa função aqui, ó, g1 de x igual a 1, tá vendo? É constante igual a 1, que é isso aqui, ó, y igual a 1, até essa outra parede de cima aqui, que seria G2 de x igual a... Aí você tem que fazer a conta aqui, né?
x menos 7 dividido por menos 3, né? Vamos colocar assim, né? 7 menos x sobre 3, né? Então, você pode resolver esse mesmo problema assim, ó. Então, ali é 7 menos x sobre 3, né? Integral de 1 até 7 menos x sobre 3 de xy dy, né? Porque é o y que está variando de 1 até aqui, dx. Essas duas integrais são iguais, tá vendo? Aqui, eu estou olhando para essa integral. Essa aqui eu estou olhando como tipo 2, né? Porque eu estou olhando, variando dessa parede aqui para essa. E aqui, nessa aqui, eu estou olhando como uma coisa do tipo 1. E o que que muda, né, com relação ao que a gente acabou de discutir? Que aqui, ó, você vai ter, quando você olha como o tipo 1 aqui, você vai integrar primeiro com relação a x, e, portanto, você vai substituir em x essa função de y aqui. Tá vendo? Ó? Tá vendo que aqui eu peguei menos 3y mais 7, substituí no x, ficou menos 3y mais 7 ao quadrado, que é o que está acontecendo com x aqui. Por quê? Porque eu integrei em x. Se eu integrei em x, no intervalo de integração, que nesse caso aqui vai ser um intervalo onde envolve uma função, né? No intervalo de integração, eu substituo na variável que eu integrei. Né? Isso é importante também, cuidar para não confundir aqui e substituir no y. Tanto que você nem vai conseguir resolver depois, né? Que você vai ficar com uma coisa em função de x, sendo que você tem que integrar com relação a y, você não vai chegar num número, vai chegar numa função no final, né? Aí eu deixei as contas também, que é simples, né? Porque agora você tem um polinômio aqui de y. É fácil de integrar isso aqui também. Deixei as contas para vocês aí, tá bom? Professor, então no caso aquele exemplo da alta nota, eu conseguiria resolver fazendo dessa forma? Qual exemplo? Aquele que você falou que tem um volume em cima do outro, que eu tenho que analisar isso, eu conseguiria fazer assim? Ou não Ah, sim, sim. necessariamente? Consegue, mas não exatamente desse jeito aqui, porque a gente está falando de regiões planas, né? Quando você pensa num volume, você quer integrar sobre um volume, aí você precisa de uma região, você precisa de um integral aqui, né? Porque aquela região abaixo do gráfico de uma função e acima do gráfico de outra é uma região tridimensional, né? É uma região que tem volume, não área, né? Então, aqui eu estou integrando, até agora, né, sobre regiões que têm área, né? Mas aí aqui é o que eu vou falar agora aqui. Exatamente esse ponto que a gente vai entrar agora, que seria fazer a mesma coisa para funções de três variáveis. O que que você pode fazer, né? Então, é exatamente essa situação que a gente está discutindo aqui, né? Se você tem aqui, ó, você tem aqui uma funçãozinha aqui, que é dada por uma g2 de xy, né? E você tem uma outra função que está aqui para baixo, que é dada por uma g1 de xy, né? Você pode querer encontrar o volume aqui entre essas duas, que é exatamente o que aquele exercício está pedindo, né? Pode querer encontrar o volume, ou querer integrar uma função sobre essa região R aqui, né? Imagina, o volume aqui no caso, eu vou definir aqui, deixa eu já definir já que a gente está falando disso. Ó, o volume, por definição aqui, é simplesmente integrar a função 1, tá? Sobre uma região tridimensional. Então, se você quer achar o volume disso aqui, você precisa integrar a função f de xyz igual a 1, né? Mas, mais ainda, mais geral, né? Você quer integrar qualquer função sobre uma região. O que você pode fazer aqui? Isso não é um paralelepípedo reto. Mas, se você projeta isso aqui, por exemplo, no plano XY, e aqui no plano XY dá uma região que você consegue, sei lá, dá um triângulo, sei lá, parece um triângulo isso aqui, né? Tá, não ficou bom o desenho, né? Vamos pensar assim. Dá uma região na qual você consegue integrar, por exemplo, pode ser uma região do tipo um ou 2 dessas que a gente acabou de discutir aqui. Digamos que esse aqui é o D, né? Quando você projeta a sombra disso aqui lá embaixo no plano XY. Não ficou muito bom o desenho, mas deu para pegar aí, né? Então, o que você pode fazer aqui? Nesse caso é a mesma coisa. O eixo Z, ele vai estar variando entre duas funções aqui, que são essas funções G1 e G2, só que agora funções de duas variáveis, né? Aqui, ó. O seu eixo Z vai estar variando aqui, ó, entre G1 e G2, né?
E a integral nas variáveis x e y vai ficar sobre esse d, que pode ser um retângulo, que pode ser, no caso lá específico daquele exercício que alguém perguntou aqui, era um retângulo, né? Ou pode ser uma região do tipo 1 ou 2, aí pode ser qualquer coisa aqui, né? E mais para frente a gente vai ver o termo de mudança de variável, pode ser mais complicadas e tudo mais. Matheus, você quer falar alguma coisa agora, antes de eu continuar aqui? É que eu estou meio confuso ainda nessa aplicação do triângulo ali em cima, Aqui? no sentido de... Não, da de cima ainda, no triângulo dos vértices que tem Ah, aqui. tá, esse aqui. Isso. É que eu ainda estou meio confuso, estou tentando entender ainda a questão da ordem que você colocou de fazer primeiro dx, dy, qual você coloca dentro, qual você coloca fora, e os limites de integração. Tá. A única coisa que eu estou explicando aqui é que no caso específico dessa região, dá para você olhar ela como uma região do tipo 1 ou 2, né? Tipo, vamos lá, né? Quando eu olho ela como uma região do tipo 1, o que que acontece aqui? Vamos olhar ela como uma região do tipo 1 primeiro. Ó, o x aqui, ele está variando. O x aqui, ó, ele está variando de 1, né, até 4, né? E o y está variando de onde até onde? Está variando dessa fronteirinha aqui, ó, que eu estou fazendo uma bolinha, até essa fronteirinha aqui. Para cada x fixado, você está variando dessa fronteira até essa. E qual que é a função que me dá essa fronteira? É y igual a 1, né? Que está escrito aqui. E a que me dá essa fronteira aqui é y igual a x menos 7 sobre menos 3, né? Quando eu saio daqui, chego aqui. Então, vamos escrever essa região como uma região do tipo 1. D vai ser como uma região do tipo 1, uma coisa assim, ó. XY, né? Com x variando entre 1 e 4, né? E o y variando entre 1, né? E essa função que está lá em cima. 7 menos x dividido por 3. Isso é um jeito de eu olhar para essa região. Você concorda que... Concorda, Matheus, que isso aqui é exatamente essa região triangular, quando eu escrevo desse jeito aí? Sim. Mas eu posso olhar para essa região também de um jeito diferente. Eu posso olhar assim, ó. Agora vamos olhar ela como uma região do tipo 2. Isso aqui é do tipo 1, né? Agora vamos olhar do tipo 2. Eu posso pensar assim, o y está variando aqui entre menos 1, ou entre 1 e 2, quero dizer, né? Entre 1 e 2, certo? E o x está variando de onde até onde? O x está começando aqui no 1, né, que é essa fronteirinha aqui, x igual a 1. E quando você vai andando para cá, você bate aqui nessa outra fronteira que é dado por x igual a menos 3y mais 7. Então eu posso escrever essa região assim, ó. xy, tal que o y eu estou pegando entre 1 e 2, né? Veja que y está entre 1 e 2, que é esse intervalinho aqui. E o x está variando entre 1 também, né? Que é essa fronteira aqui. E aí a outra fronteira do lado de lá, né? Que vai ser menos 3y mais 7. Essa região, essas duas regiões aqui são iguais, né? São só formas diferentes de descrever essa região. No primeiro caso, eu estou fixando o intervalo que x está variando e deixando o y variando em função de x. No segundo, eu estou fixando um intervalo que y está variando e variando x em função de y, entendeu? Mas são as mesmas regiões. Então, eu posso resolver essa integral aqui de duas formas. Ou dessa aqui, ou dessa forma aqui, né? Que eu estou considerando essa segunda região, ó, o y está variando entre 1 e 2, né? E o x está variando entre 1 e menos 3y mais 7. Tá vendo? Ou eu posso escrever desse outro jeito aqui, ó, que seria do tipo 1, né? Que é o x variando entre 1 e 4 e o y aqui, né? Variando entre 1 e 7 menos x dividido por 3. Deu para pegar? Eu sim, muito obrigado. Beleza. Bom, aí aqui no caso do volume, né, a gente pode fazer uma coisa semelhante, né? Só que agora a gente tem três possibilidades, né? Que é
aqui, né, a primeira aqui, né, ou seja, você pode pegar o z variando em função das outras duas variáveis que estão livres aqui, que estão dependendo desse domínio D, né, onde esse domínio D pode ser qualquer domínio que eu saiba integrar em duas variáveis, né? Então, como é que fica isso aqui, ó? A integral sobre uma região daquele tipo ali vai ser a variável z variando entre o G1, que seria essa superfície de baixo, até o G2, que seria essa superfície de cima aqui, né? E depois eu integro sobre D. Agora, o que vai acontecer com D, a gente já não sabe. Vamos descobrir dependendo do exemplo específico. Pode ser um retângulo aqui. Se fosse um retângulo, ia ser A até B, C até D, por exemplo. Ou pode ser uma região do tipo 1. Aí seria de, sei lá, A até B e de uma função de x, outra função de x, dy dx, né? Que é o que a gente acabou de ver. Então vai depender aí. O que importa é que eu consigo, na variável z, variar entre duas superfícies aqui. Por quê? Pelo mesmo motivo e pela mesma justificativa que eu fiz ali para o caso 2-dimensional, né? Dessa região bidimensional. Que é que eu posso pegar um cubo aqui, né, um paralelepípedo, colocar essa região dentro, que é uma região limitada, né? E zerar fora da região, deixar igual a função dentro, e aí eu quebro essa integral em várias e elimino a parte que está dando zero. Dá para fazer essa justificativa também, acho que é desnecessário aqui, né? Vocês já perceberam que dá para resolver a integral dessa maneira aqui, né? E se essa superfície for... Vou desenhar rapidinho aqui, só para vocês enxergarem. Se essa superfície ela for uma coisa assim, ó, que no eixo x, tá aqui o x, né? Y, Z. Você tem superfícies aqui assim agora, ó, digamos, ó, uma superfície assim, ó. Aqui você tem uma superfície e lá atrás você tem outra assim. Sei lá, uma coisa assim, né? Aqui uma G de YZ, né, digamos assim, e uma G1, né? Aliás, vamos colocar essa aqui, a de cá G2, né? E aqui é G1 de YZ. E você quer integrar dentro desse volume aqui, ó. O que você faz? Você pode variar a variável x, né, de G1 de YZ até G2 de YZ. Que seria que é exatamente essa parte que está aqui dentro. E o restante, ou seja, quando você projeta isso no plano YZ, a região que você obtém lá, que eu estou chamando de D aqui também, né? O YZ está variando dentro de uma região D. Aí você faz uma integral dupla nessa região D, tá? Então, aí a terceira opção, né, que seria o que eu estou chamando de região do tipo 3, só que agora trocando o eixo x com y, né? Vou trocar só os nomes aqui, né? Você pode colocar y aqui, x aqui, e aqui a sua função ela vai ser não mais de... Ela vai ser uma coisa assim, né? Se é no y que está variando, vai ser uma coisa de xz aqui, né? E aqui de xz. Então, o que você pode fazer? E aí, aqui pode acontecer a mesma coisa. Uma mesma região, você pode olhar ela como uma região do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3, né? Inclusive, tem muitos exercícios do livro que é justamente para você ficar percebendo como é que eu escrevo essa integral, como é que eu faço essa mudança na ordem de integração, mudando adequadamente esses intervalos de integração, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa conseguir responder aí muitas vezes, né? Você quer integrar primeiro com relação a x. Então beleza, eu vou permutar o x com y, mas e aí, como é que vai ficar agora esses intervalos de integração aqui? Não é mais G1 de, x, de YZ, mas G1 de XY, por exemplo. Então vamos lá. E aí a terceira possibilidade seria essa aqui, né? Trocando o eixo Y com X. Deu para pegar a ideia aqui? Precisa entrar em mais detalhes aqui? Essa ideia de a coisa está variando entre duas superfícies num eixo e num outro domínio lá. Por exemplo, vamos para um exemplo prático que a coisa fica mais interessante, né? Só lembrando aqui que o volume é exatamente a integral da função 1, né? Sobre a região que você quer calcular o volume. Então, vamos calcular o volume aqui dessa região limitada por duas superfícies aqui. Aí você pode falar, não, professor, então eu vou fazer daquele jeito. Eu vou calcular a integral da que está em cima, e aí subtrair da integral da que está embaixo. Vai funcionar. Também dá certo, né? Aqui, só que aqui você tem um detalhe, né?
Para calcular a integral da que está em cima e da que está embaixo, você tem que ver realmente essa interseção dessas duas superfícies para ver qual que é esse domínio D lá embaixo, que eu estou escrevendo o tempo todo aqui, ó, esse D, que seria a projeção, a sombra disso no outro eixo lá, né? Aqui no caso eu quero fazer como uma região do tipo 1, né? Eu estou pegando o Z variando entre duas superfícies aqui, né? Então qual que seria a interseção desse negócio? Qual que é a sombra disso lá embaixo, no plano XY? Percebe? A gente precisa ver isso. Para ver isso, ó, você iguala essas duas equações e vê qual que dá a interseção entre elas. A interseção está dando uma elipse. Ou seja, o seu D aqui, lá embaixo, é justamente os caras que estão dentro dessa elipse. Quer ver? Deixa eu mostrar a imagem disso para vocês, que eu anexei aqui. Aqui, ó. Quando você pega a interseção desses dois caras, dá essa coisa tortinha aqui, ó. Justamente onde está conectando aqui essas duas superfícies, né? Mas quando você projeta lá embaixo, dá exatamente essa elipsezinha aqui, projeção disso. Então, qualquer ponto que está aqui no meio, lá dentro dessa região, os valores x e y vão estar dentro dessa elipse aqui, necessariamente. Entendeu? É isso que a gente conseguiu enxergar. Por quê? Porque a interseção dos dois, quando você olha só para as variáveis x e y, estão sempre dentro da elipse. Né? A fronteira dá exatamente a elipse, né? E como eu estou querendo a região dentro dessa superfície, então vai dar menor ou igual que 1 ali, vai dar dentro da elipse. Então a gente vê isso aqui, ó. Que essa região D é exatamente isso, né? E também dá para a gente perceber pelo próprio gráfico que eu mostrei para vocês que essa z igual a 8 menos x quadrado mais y quadrado, que é o paraboloide que está com a virado para baixo, né? Porque tem esses menos aqui, ó. Ele está para cima. Ele está em cima do que está virado para cima, né? Que tem vértice na origem. Então, dentro dessa região, né? Dentro dessa região elíptica aqui, dessa região D. Então, aqui fica aqui, ó, z igual a 8 menos x quadrado menos y quadrado, fica em cima dessa aqui, ó, z igual a x quadrado mais 3y, que está aqui embaixo, né? Beleza, pessoal? Deu para entender a geometria da coisa aqui? Então, eu quero integrar exatamente dentro dessa região que está delimitada por essas duas superfícies aí, né? Onde essa aqui está em cima, essa aqui está em cima e essa aqui está embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? O z tem que variar, é essa história aqui do primeiro, né? O z tem que variar da que está embaixo até a que está em cima, né? E o x e y tem que variar dentro desse domínio D, que é o que está dentro de uma elipse. Então, a coisa complicou um pouco aqui, né? Vocês vão ver que a conta aqui não vai ser muito simples, pelo menos com as ferramentas que a gente tem até agora. Quando a gente aprendeu o método de mudanças de variáveis gerais, vai ficar mais simples, mas aqui eu vou ter que olhar esse D como uma região do tipo 1. Tá vendo que esse D, eu vou ter que cortar essa elipse no meio e olhar esse D como uma região do tipo 1. Mas vamos uma coisa de cada vez, vamos lá, vamos para as contas. Então, tá aqui, ó, a minha região eu posso escrever ela desse jeito aqui, ó, por causa disso tudo que eu falei, né? O XY dentro de D, que na verdade é aquela região delimitada pela elipse, e o Z variando entre o que está embaixo e o que está em cima. O Z variando aqui, ó, daqui até aqui, né? Até essa de cima aí. Então, como é que eu monto a integral? Integral sobre D, né? E aqui a integral de 1 dz, porque eu estou querendo calcular o volume, né? Da que está embaixo até a que está em cima. Então, quando você resolve essa integral aí, vai dar z, né? Avaliado no primeiro no de cima, depois no de baixo, menos avaliado no que está embaixo, que vai ser justamente isso daqui. Então, fazendo a conta, você chega nisso. Agora a gente tem um outro problema, né? Resolver essa integral dupla aqui, né? Como que a gente resolve ela? Olha para esse D como uma região do tipo 1, né? Ou seja, você tem uma elipse aqui. Não sei se é exatamente assim, né? Você olha para a parte de cima da elipse aqui como uma função e olha para a parte de baixo como outra função. Deixa eu desenhar direito, né? Qual que é a elipse aqui? Ó, essa elipse aqui é a elipse que tem... Deixa eu desenhar direitinho isso, vai. É uma elipse assim, né? Quando x, y, né? Aqui, o vértice dela, quando y igual a zero, ó, só olhar para cá, ó, quando y igual a zero vai ser 2 e menos 2, né? E quando x igual a zero é
menos raiz de 2, raiz de 2. Tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Posso pegar aqui essa parte de cima da elipse aqui, ó, e ver como uma função. E pegar a parte de baixo e ver como outra função, né? Essa de baixo é qual função? É justamente essa aqui, ó. É só você isolar aqui o y e olhar a parte negativa do y. Então vai ser menos a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2. Né? Só isolando o y aqui. E a parte de cima aqui? Vai ser y igual a raiz quadrada de 2 menos x quadrado sobre 2. Estão vendo? Então, você pode integrá-la como região do tipo 1. Quer ver? Vamos ver como que fica aqui, ó, olhando para essa forma aqui, né? Como uma região do tipo 1, você tem que a variável x tem que variar de menos 2 até 2, né? Tá vendo aqui, ó? De menos 2 até 2, e a y tem que variar dessa função aqui até essa aqui, né? De cima. Então vamos ver como é que fica isso. Ó, então v vai ser aquilo que a gente tinha até agora, né? Aquela função que a gente tinha, integral dessa função que está embaixo até a que está em cima na variável y, e de menos 2 até 2 na variável x. Perceberam? Agora é conteira, tá? Eu não vou entrar nessas contas aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Depois que eu montei isso aqui é conta. Aqui eu tive que fazer uma mudança de variável, tal, tipo aquela que a gente fez antes, né, para desaparecer com essa raiz quadrada. Mesmo depois que eu fiz isso, eu caí no cosseno quarta para resolver a integral de uma função trigonométrica elevada a n. Normalmente a gente usa aquela estratégia de integrais, integração por partes, né? Integral de u dv é igual a v vezes u menos a integral de v du, né? Então, façam essas contas aí. Vou deixar essas contas por conta de vocês, né? Para treinar aí essa parte do cálculo 1. Mas aqui, uma vez que a gente chega nessa fórmula aqui, é uma questão de usar o cálculo 1 mesmo e resolver, tá? Ficou difícil essa conta, dá para ser mais simples do que isso, quando a gente souber integrar regiões como essa aqui, ó, de uma maneira mais inteligente, digamos assim. Que é basicamente o próximo assunto que a gente vai entrar aí, que é o assunto de integrais de mudança de variáveis, tá? E também a gente vai precisar falar de coordenadas polares, que é um caso particular de mudança de variáveis, que é um jeito de mudar as variáveis, especialmente quando você tem círculos, tá? E quando você tem elipse, você faz primeiro uma mudança de variável e depois faz coordenadas polares, que funciona também, tá? Enfim, é um assunto para frente aí, vai simplificar essas contas, né? Mas dá para fazer aqui usando região do tipo 1 e 2 também, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu deixei alguns exercícios já marcados aqui, tá? Para vocês. Coloquei lá no sistema também e até tirei a foto dos exercícios do Thomas, apesar de que vocês têm acesso ao livro aí pela biblioteca da Pearson. Só tirei foto do exercício mesmo, né? Não do livro, óbvio, porque eu não posso tirar foto do livro, né? Só para vocês saberem quais exercícios que é para fazer. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, eu estou à disposição a partir de agora.